Ô, Kilin, que história é essa aí de que empresas que participaram da construção de prédios que desabaram podem ser responsabilizadas criminalmente? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos. Os especialistas já disseram que essa tragédia foi potencializada por conta das construções inadequadas, numa área que frequentemente é atingida por tremores. A Justiça da Turquia já emitiu mais de 100 mandados de prisão, mais de 10 pessoas estão presas, entre essas pessoas empreiteiros, e há muitos anos as pessoas já vêm falando que as construções precisariam ser mais reforçadas nessa área e que não daria para continuar assim. Existe o chamado imposto do terremoto na Turquia desde 99. Muitos políticos também são acusados de corrupção, desvio do dinheiro. E eu acho também importante eu dar uma informação que desde que eu voltei, eu percebi que muita gente não tem ideia do tamanho da área afetada. Foi um raio de 1.000 quilômetros. Se você sair do extremo sul da Inglaterra e for até o extremo norte da Escócia, é uma distância em linha reta de aproximadamente 970 quilômetros. Então a gente está falando de uma área afetada praticamente o tamanho da Inglaterra e da Escócia. São mais de 20 milhões de pessoas afetadas, são milhões de pessoas desabrigadas nesse momento. Eu ainda estou em contato com famílias que eu encontrei numa das regiões afetadas, e essas famílias ainda estão dormindo de forma improvisada, há mais de uma semana, sem tomar banho, só com a roupa do corpo, e sem saber quando vão poder ir para um abrigo permanente, porque hoje o esforço principal das autoridades é o resgate de pessoas que estão em meio aos escombros, e milhões de pessoas estão na rua sem tanto suporte. Inclusive, já há relatos, essas pessoas me contando diretamente da Turquia, de saques em mercados e lojas, pessoas querendo sobreviver, e também o outro lado, bandidos se aproveitando, indo em prédios que estão vazios para roubar pertences das pessoas, porque tem muitos prédios que desabaram, mas tantos outros que estão em pé, mas com a estrutura danificada, e ninguém pode ir para lá, e bandidos estão entrando. Inclusive, equipes de resgate da Áustria pararam o resgate numa região por conta da insegurança, falando que há grupos lá querendo dominar e causando violência. Então, são cidades e cidades e cidades destruídas, em muitas áreas, terra de ninguém, porque você não tem comida, você não tem água, você não tem suporte, e todos os esforços estão concentrados em algumas regiões. Então, é importante dar a dimensão, né, dessa área enorme afetada e os problemas que tem por conta de tudo isso. Ô, Kilin, a gente sabe que você ficou bastante chocado com o que viu, né? Nas horas em que esteve na Turquia. Inclusive, o seu relato foi muito forte, né? Tanto aqui quanto no Jornal da Band. Aliás, um trabalho exemplar. Eu queria que você falasse sobre esse lado pessoal, sobre como que essa tragédia, essas cenas, toda a dor que você presenciou, tocaram pessoalmente em você, até porque você tem uma criança em casa, né? Então, quando a gente está nessa situação, a gente se torna duplamente mais sensível. Como é que essa tragédia mexeu com você, Kilin? Eu estou em choque até agora. Meu final de semana foi péssimo. Fiquei na cama com meu filho, dormi, e eu sabia, apesar de todas as dificuldades, porque eu fui para uma das áreas afetadas e por 30 horas, mais ou menos, eu consegui sentir um pouquinho assim do que essas pessoas sentiram, porque eu não tinha hotel, eu não tinha onde ficar, eu fiquei na rua com elas, eu não tinha onde ficar. Eu não tinha lugar para dormir, não tinha ninguém comigo, então eu, por 30 horas, senti o que essas pessoas estavam sentindo. Mas eu sabia que em algum momento aquilo, para mim, iria acabar, eu ia pegar um voo e ia vir para casa. E essas pessoas até agora não sabem quando vão voltar para casa. E aí hoje de manhã eu mandei mensagem para uma mulher e ela falou assim, reze por nós. E eu vi muitas crianças, eu estava no aeroporto de Adana, porque eu não tinha para onde ir, e aí meu voo para Istambul ia sair depois de 8 horas, só no dia seguinte, mas eu fui para o aeroporto para ter algum lugar para ficar, um abrigo. Eu vi diversas famílias lá que não iam viajar, mas estavam no aeroporto porque era algum lugar. As pessoas têm para onde ir, né? São milhões de pessoas que não têm para onde ir, do nada. E aí eu vi um menininho de 1 ano e meio lá, 3 da manhã, sentado no chão do aeroporto com a família. E meu filho tem 1 ano e meio. Eu falei, essa criança está aqui às 3 da manhã no aeroporto sem saber para onde vai, sem qualquer suporte. E meu filho todo dia às 7 da noite vai dormir, vai para o berço dele e beleza.
E aí eu perguntando também para as pessoas o que vocês precisam, e elas, a gente precisa de fralda, a gente precisa de alimento não perecível. E aí eu pensando, caramba, olha só o tamanho dessa destruição, e o pior, sem saber quando isso vai ter fim, porque a todo instante eu estava sofrendo muito de estar na rua, de estar no frio, de não ter ninguém comigo, de não ter comida, de não ter água, mas eu pensava, não, para mim isso aqui uma hora vai acabar. Mas e essas pessoas? A gente está uma semana e até agora nada. E os esforços não estão para ajudar tantas pessoas desabrigadas e tantas crianças, porque por incrível que pareça, tem pessoas em situações ainda piores. Então eu tô aqui, beleza, de volta, mas meus últimos dias, quando você repensa tudo que você passou, foram horríveis, horríveis. Aí eu olhava meu filho, olhava minha esposa e só agradecia por ter um teto, por ter minha família e não tá passando por isso. Meu Deus, a gente não consegue ter ideia, viu, Killing? Daqui a gente não consegue ter ideia do tamanho que é essa tragédia. De uma hora para outra tudo isso acontecer. E a área afetada, né? Uma área do tamanho da Inglaterra e da Escócia. São 23 milhões de pessoas, assim. E na rua não tem banheiro, não tem onde tomar banho, não tem comércio funcionando, não tem água. Muitas pessoas querem sair dessas regiões, não conseguem, porque as estradas estão fechadas, os aeroportos também. E num frio danado, né? O terremoto de 99, pelo menos aconteceu numa época que não estava tão frio. As pessoas no frio, assim. Então você imagina 23 milhões de pessoas. Bom, não sei quantas exatamente são 23 milhões que estão na rua, mas são milhões de pessoas na rua agora, simplesmente sem lugar para tomar banho, sem lugar para ir no banheiro, sem lugar para comprar comida, sem nada. Mas em determinado momento você entrou ali de um lugar, até para buscar uma conexão melhor, né? Em que havia prédios que pareciam intactos. Eles só pareciam. Eu tinha tantas perguntas para fazer a você. Uma delas é essa. Alguém tá morando em prédios ainda nessas regiões? Tem alguém morando no 10º andar de um prédio, por exemplo? Exatamente. Quando eu cheguei lá nessa cidade, em Adana, eu vi que alguns prédios estavam em pé. E aí eu perguntei pro cara que estava me dando carona, eu falei, mas por que a polícia colocou esse perímetro? Ele falou, mas dentro há fissuras enormes, a estrutura está comprometida. Então são muitos prédios destruídos, mas tem muitos prédios em pé. Só que não é seguro as pessoas ficarem lá. Mas eu conversando com uma outra família, um cara ali me revelou, mas a minha mãe e o marido dela, meu pai, eles ainda estão no prédio porque o meu pai ele teve um AVC há uma semana, ele não pode se locomover. Então ele me mostrou um vídeo, né, à noite, todos os prédios escuros, e aí você via uma luz ou outra. Ele dizia, essas pessoas certamente estão lá porque não conseguem se locomover, ou são pessoas doentes, porque não é seguro. Então, isso me chamou a atenção também. São prédios que estão em pé, mas eles não têm condições de abrigar pessoas lá. Mas tem gente que está em lugares assim porque não consegue se locomover. Mais uma minoria. Eu acho que o Kirin, logo no começo da fala dele, matou, né, a charada. Tudo pra nós, a gente eventualmente sente frio, sente calor, sente desconforto, sente fome até, mas é tudo transitório. E a gente sabe que é transitório. Até a gente fala, tive uma experiência horrível, mas foi uma experiência. Né? Para essas pessoas isso virou do dia pra noite uma realidade.